O Paulo, um dos episódios trata dos fuzis, né? E acho que essa operação, acho que é um bom exemplo que vocês estão falando aqui. O volume de armas, né? Que é uma coisa incrível. A facilidade que essas armas chegam na mão do crime. E a impressão que dá é se precisar de armamentos assim cada vez mais sofisticados, esses armamentos vão chegar na mão dessas pessoas. Assim, os especialistas falam o quê em relação a essa facilidade e quais são os caminhos para tentar diminuir o acesso a tanto armamento, né? Eu acho que a gente trouxe no documentário algumas informações importantes nessa questão, porque assim, do mesmo jeito que a gente sempre ouve assim, precisa ter inteligência, precisa prender mais, precisa não sei o quê, né? Uhum. O fuzil não nasce no Rio de Janeiro, o fuzil não nasce, sei lá, na Bahia, o fuzil, né? O Brasil não produz fuzil. Não, o Brasil não produz. Precisa ver a fronteira, precisa ver a fronteira. Bom, a gente ouviu da Receita Federal que tem fuzil chegando de contêiner dos Estados Unidos no Brasil. Em grande quantidade. Uhum. Inclusive o governo brasileiro ia tentar fazer um acordo com o governo americano para tentar regular melhor essa história e poder ter alertas para poder se combater e se apreender esse material que está chegando no Brasil. Uhum. E durante a confecção do documentário a gente teve estouro de fábrica de armas, né? Fábrica de armas dentro do Brasil. Então, assim, você entende assim, que eu acho que a gente foi feliz nisso de ouvir pessoas que estavam dispostas a falar mais do que do dia a dia e além do problema para assim... A fronteira é um problema? Sim, a fronteira é um problema, mas não é só lá. Não adianta falar assim, não, temos que fechar a fronteira e não temos nada com isso. Não, entende? Isso não dá para falar isso. Acho que como jornalista a gente buscou informação para as pessoas se perguntarem, então aquilo que você estava me dizendo não é bem assim. Aquilo que eu sempre ouvi talvez seja mais difícil, mais complicado do que estão me dizendo. Talvez não tenha uma fórmula mágica para resolver isso. Precisa mesmo trabalhar direito. Eu acho que é isso, Teco, que a gente, né, assim, a gente fica feliz como jornalista de poder dar essas informações para as pessoas fazerem as suas avaliações. Isso se você assistiu os 6 episódios, tá certo? Agora, um depoimento de não especialista também, né? Eu fiquei muito impressionado em como os nossos policiais, eles realmente enfrentam uma situação de guerra e entram em lugares conflagrados e têm uma responsabilidade imensa na hora que entram nesses lugares. Porque é muito fácil generalizar e falar, não, muito roubo, muita corrupção, mas os caras que entram para fazer uma operação como essa também, a gente precisa reconhecer que tudo é muito complexo, mas que eles entram tentando trazer de volta para a população uma liberdade que eles não têm. E a gente escuta da população, a grande parte da população, que fica vítima do preconceito, porque o crime está na favela. E quando não é bem assim, não é nada assim. O crime está na favela, mas o crime também está acima. E muitas vezes os policiais acabam se tornando passageiros da agonia de desmandos políticos. Agora, é importante falar isso, tá? As imagens que vocês têm no documentário do conflito são muito violentas ali, no sentido de estar muito no calor ali da troca de tiros e tal. Vocês sentiram medo? Quem colheu as imagens? Como foi essa relação com aquela... Zé, as imagens dão medo daqui do sofá de casa, né? Mas é isso mesmo, é verdade, é um nível, daqui é uma violência. Você fica assustado ali. Teve entrevista ali que eu tava com medo do cara e falava, cara, isso é gravado, eu tô com medo de quê? Assim, então os caras têm um olhar ali que te corrói, né? O que eu posso dizer é que acho que o Paulo Renato e eu tive um tempo no esporte, né, da Globo. Mas lá atrás eu já fiz também... Estava no jornalismo da Globo e acho que uma vez que a gente aceita entrar num caminho como esse e aceita fazer esse tipo de trabalho, a gente aceita porque a gente quer fazer alguma mudança, trazer alguma diferença para as pessoas, né? E na hora que você entra, bate uma adrenalina e acho que não bate... Ali na hora não bate medo, não. Você tem um protocolo, né, da Globo de segurança que você não está na frente do negócio, né? Nós, jornalistas, ficamos atrás, né? A gente tem protocolos muito importantes a serem seguidos. O que a gente conseguiu é que, como a gente já vinha conversando com várias autoridades, com policiais, a gente conseguiu um acesso um pouco melhor para poder instalar câmeras,
pequenas nos veículos e alguns lugares para poder acompanhar aquilo. A gente teve drone, né, nosso, que a gente pôde acompanhar isso. A gente teve um jornalista freelancer, que a gente teve acesso às imagens que ele fez, foi muito importante, e ele teve lá na frente. Então, assim, a gente teve... por isso que você tem aquelas imagens tão vivas, e a gente também teve acesso a material muito grande das câmeras corporais. Mas vamos lá. No segundo dia, no dia seguinte, a operação, quando não tinha mais confronto, tudo estava igual. Os fuzis estavam de volta na rua, as drogas estavam sendo vendidas a gente na rua. foi no dia seguinte. A gente foi no dia seguinte. Dia seguinte na expressão, não, tá? A gente foi no dia seguinte. E subiu, o Paulo, Renato e eu subimos, na garupa de moto, com toda a segurança. Os traficantes estavam nos mesmos lugares. Conversamos com os traficantes, entrevistamos uma vítima no dia seguinte. Seguindo os protocolos, a gente também entrou em favelas de São Paulo, seguindo os protocolos, e a gente acabou sendo abordado por traficantes. Isso aconteceu, por isso que a gente tem essas entrevistas. Então, respondendo ao Teco, é assustador. Imagina quem vive dentro dessa realidade todo dia. Por isso que assim, a gente fala, né, o crime não está só na favela, esse crime maior já está na sociedade, está em simbiose, mas é urgente recuperar esses territórios. É urgente. É urgente que... Assim, o Estado tem um monopólio do poder, não pode se entregar esse monopólio para... Então, esses territórios, essas pessoas não podem viver desse jeito. Então, o que a gente ouve dos nossos entrevistados, especialistas, autoridades, pessoas que estão envolvidas nisso? Que é preciso fazer uma organização de uma política pública, de uma estrutura que possa retomar e devolver isso para as pessoas de uma vez por todas. Porque o que a gente vê há 40 anos, não é isso acontecendo. Você vê operações, a polícia vai sozinha, né? O policial vira número, porque ele morre em vão. O policial está lá fazendo um trabalho. No dia seguinte está tudo igual. Né? O que a gente precisa é que a polícia faça o trabalho dela, mas que depois o Estado esteja lá. Né? É inadmissível que partes de uma cidade não sejam consideradas do Estado democrático de direito. Não, e o impacto na cidade é uma coisa impressionante. Desculpa. Há 10 dias a gente teve a operação no Rio das Pedras, né? Que é uma das centenas de operações que você tem no ano no Rio. E eu tenho um conhecido que no prédio onde ele mora, todos os porteiros moram no Rio das Pedras e não tinha funcionário no prédio, porque ninguém conseguiu chegar no trabalho. 40 escolas de Rio das Pedras estavam fechadas naquele dia. Nenhuma criança tinha escola. Então as crianças das mães que iam trabalhar, ou dos pais que iam trabalhar, não tinham quem cuidar dessas crianças, porque elas iam ficar em casa. Você tem um impacto na vida dessas pessoas que moram, mas também que reverbera na cidade inteira, assim, porque as pessoas trabalham, as pessoas têm vida, circulam, e a gente tem uma normalização dessa situação que é muito cruel, na verdade, né? De achar que... A gente só lembra que o porteiro mora na Rio das Pedras quando ele não aparece, né? Só que ele vive 365 dias por dia. Você está falando da parte da sociedade que não é tão afetada com o dia a dia disso. Tem muita gente que fala, não, mas no meu bairro tudo bem, não tem, né? Não tem nada disso e tal. Mas tem a ver, porque, aliás, quando eu teve há pouco tempo, não sei qual foi a situação, que fechou, acho que foi no dia da operação que vocês cobriram, que vários bairros fecharam o comércio todo fechou super cedo. Nessas nossas andanças que a gente vê o seguinte, a favela é um território, que vou usar a palavra que todo mundo usa, que é de potência, pessoas trabalhadoras, empreendedoras, artistas, né, músicos, tem tanta coisa acontecendo nesses territórios dominados por grupos armados que às vezes você não alcança porque o crime está ali dominando aquele território, mas ele sobrevive. Né? A gente vê ali, a gente entrou em várias comunidades para poder falar com as pessoas, para falar com organizações não governamentais, com associações de moradores, para a gente conversar. E a gente tem, né? Há tantos anos aqui, a gente conhece. Então, é tão rico, né? Aquelas pessoas têm tanto... É normal, né? Mas deveria fazer parte da cidade normal, como qualquer coisa. E não é por causa do crime. E porque o Estado, a presença do Estado é precária. Se tem uma presença, é precária, não está, né? Então, como é que a gente admite isso durante 40 anos? Como é que a gente admite que isso está sendo reproduzido em outros estados? Como é que se admite isso? Essa é a questão para a gente no documentário, né? Assim,